E aí, corredores e corredoras, muito boa noite. Hoje é... Que dia é hoje? Hoje é dia 9 de março de 2016. São 8 horas e 32 minutos. 2 minutos de atraso, me desculpem. E vamos começar a Corrida no Ar ao Vivo de hoje falando sobre fortalecimento para corredores, sem usar aqueles equipamentos de musculação que isolam o músculo, essa coisa. Então, vamos para a abertura, atenção. Cara, eu tô. Boa noite. Por algum motivo, simplesmente eu parei de te escutar. Você me escuta? Sérgio, tá sem som. Agora voltou. Agora voltou. Não, voltou mesmo, mas o do Sérgio. Fala aí, Sérgio. Sérgio! Sérgio está sem som, que maravilha. E não é só você não, ô Silas, todo mundo tá mandando aqui. Sem som, sem som, sem som, sem som. Sem som, sem som. Não tá saindo a voz do Sérgio. Agora Silas tá com som. Tá todo mundo com som, só o Sérgio que não. Peraí. Ah, voltou. Voltei? Voltou. Voltei? Voltou. Mas desculpa. Então, peraí. Então, vamos começar tudo de novo. Que eu não vi. Vamos começar tudo de novo. Então, vamos começar com a abertura de novo. Muito boa noite. Hoje é dia... Essa parte que vocês ouviram? Ouvimos. Tá bom. Não, eu não vi nada. Vamos lá. Você não viu nada? Então, eu tenho que começar tudo de novo? Tá bom. Então, depois da vinheta... Depois da vinheta, nada? Então, vou começar depois da vinheta. Então, beleza. Então, beleza, pessoal, boa noite. Desculpe o atraso, desculpe os problemas técnicos, acontece de vez em quando. Então, a gente tem um convidado muito especial para falar com a gente hoje. O nome dele é Ricardo Nishizaki. Ricardo, boa noite, tudo bem? Eu? Convidado especial? Meu Deus do céu! Não, convidado especial é esse outro cara aí, ó. Presente, então, Sérgio. Hoje o convidado para falar com a gente sobre fortalecimento para corredores, sem usar equipamentos de musculação, sem usar aquelas coisas que isolam o músculo, a gente chamou um cara, o nome dele, apesar de ele ter esse Rodrigo, o nome do cara é Silas Rodrigues, o meu nome é Sérgio Rocha Rodrigues, ele também não tem cabelo que nem eu não sou, eu acabei de conhecer esse cara, ele não é meu primo, não é meu parente, não que eu saiba, né, Silas? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Boa noite para todos. E também não bebo cerveja, cara, então não somos parentes. Provavelmente eu tomo um energético e uma água aqui. Mas você viu que o energético... Viram que o energético dele é o uísque. É o uísque. Não, mas é o uísque sem álcool. É o uísque sem álcool. É o uísque zero. Fala aí, Silas, desculpa interromper. Não, legal. Obrigado pela oportunidade. E é bacana, é legal falar para corredores sobre treinamento de força, que a princípio as pessoas primeiro têm medo de falar em força, né? Já começa assim, eu vou ficar travado, vou correr menos, vou ficar pesado, né? Já tem esse pré-julgamento. Mas eu estou à disposição aí, se vocês precisarem, bater um papo sobre o que é possível fazer e o que tem sido feito por aí, né? Silas, é o seguinte, como você é calouro, você é nosso bicho hoje aqui no programa, você é a primeira vez que você está aqui no Corrida no Ar. Vamos cortar o cabelo dele! Vamos cortar o cabelo, passa a máquina aí, passa a máquina. Eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas, fala quem é você, o Silas, qual a sua experiência, sua formação, para as pessoas estarem ligadas em você aí, mano. Manda bala. Show. Bom, meu nome é Silas Rodrigues, eu estudei na Universidade de São Paulo, na USP, lá tem essa divisão, é uma escola de educação física, mas tem a divisão de bacharelado em educação física e bacharelado em esporte. Eu fiz o esporte, que é a parte de, teoricamente, mexer com atleta, tirar a parte de educação física escolar, essas coisas eles separaram, e eu gosto dessa divisão. Sou personal trainer há, sei lá, 18 anos, até fico tenso quando eu faço essas contas, porque
tempo está passando muito rápido. E de lá para cá, na verdade eu fui atleta de voleibol, vôlei de praia, então, mas eu sempre estudei preparação física. Eu nunca tive muita vontade de ser técnico, nada disso. Então, eu sempre, principalmente na faculdade, na nossa formação, mas quando você estuda isso, você entende que preparação física é uma só. Cabe a você estudar a modalidade, entender a modalidade e você aplicar. Mas os métodos são os mesmos, né? Cabe a você conversar com o atleta, enfim, conversar com um técnico de corrida e fazer esse trabalho em conjunto. Então, de lá para cá, eu, em 2008, final de 2009, final de 2008, eu me juntei ao Thiago Passos, que também estudou comigo lá na USP. Nós criamos o Arte da Força, que é uma empresa que nós damos certificação profissional para o personal trainer. Quer dizer, a gente dá formação para os treinadores, né? E aí, por conta disso, o meu sócio mora em Nova York, mora nos Estados Unidos, e aí, por conta disso, nós trouxemos o Querobel, aquela bola de ferro com uma alça, nós trouxemos para o Brasil, introduzimos aqui. E nós também estamos numa onda agora, que é uma onda longa, que eu acho que é só o comecinho, de estudar movimento, né? Como que o corpo se move, né? Então, e aí eu acho que cabe direitinho o tema dessa aula, quer dizer, será que só se treina força num determinado equipamento, numa máquina, que é bem, eu acho que é essa conversa aqui que a gente vai ter. E então, cara, nesses 18 anos, com essa história do Arte da Força, o que a gente tem visto muito é o crescimento do mercado da corrida, né? E eu me aproximei muito da corrida por conta da Adidas, que é uma marca parceira da nossa empresa. Então, eu tenho visto muito esse mercado de corrida, de triatlon e tal. E eu tenho visto também muito o crescimento da dor no atleta, no atleta amador, né? Então, cada vez mais eu estou trabalhando com isso, com um corredor que sente dor e que passa a ser limitante para ele na modalidade que o cara ama, né? Afinal de contas, vicia. Eu acho que, a grosso modo, é isso. Eu resumi 18 anos. Antes da gente continuar aqui... Desculpa, Nish, pode falar. Não, eu ia xingar ele, porque foi ele que trouxe o kettlebell aqui pro Brasil. Eu falei, a culpa é dele, pessoal. A culpa desgramado, maldito. Vamos falar boa noite aqui pro nosso amigo, aqui, o Danilo Balu. Ô, Balu, você quer falar? Você tá com o som desativado, Balu. Você podia ativar o seu som aí? Começa assim, né? Ele faz assim com a cabeça, mas não ativa. Liga o seu microfone. Eu vou deixar ele ativado. Tá bom. Escuta, agora, parece que existe uma relação conflituosa entre o Silas e o Balu. É verdade, Balu? Esse cara que está aqui conosco é um cara que ele merece estar no programa ou não? Cara, antes de mais nada, primeiro eu peço desculpa que eu entrei com 10 minutos de atraso, porque eu me perdi aqui. Quando eu olhei já era 11h38, eu estava no lançamento do livro, estava tomando meu tempo. O Silas, eu sou suspeito de falar do Silas, que ele sabe que profissionalmente tem uma admiração muito grande por ele. E segundo, porque ele é aquele cara que te leva na lábia, cara, porque ele é tão contador de história, cara. Eu nem sei o que ele falou nos 10 minutos que eu estava ausente, mas eu tenho medo desses 10 minutos. Eu vou assistir depois do programa, mas eu tenho muito medo do que ele disse em 10 minutos. Mas não, ele merece, tá assim, o Silas sabe, a gente troca mensagens sobre treinamento, sobre mercado, sobre tudo. Eu gosto muito do jeito dele pensar, ele é contestador, ele é muito estudioso. E não só isso, né? Eu acho que o corredor brasileiro ele treina força tão mal que até mesmo o Silas pode ajudar, cara. Até mesmo Silas. Até aquelas bolinhas malditas que ele trouxe, né? Até o Silas, eu treino de força tão ruim nas academias que até o Silas consegue ajudar, cara. Olha, Silas Rodrigues, Silas, você tem 30 segundos para sua réplica. Vamos lá. Direito de resposta.
Não, o pior é que eu gosto demais do Balu, cara. Eu li o livro dele, pô, a gente é amigo há muito tempo, e eu acompanho, ele tá na Irlanda agora, mas eu acompanho muito, desde a época que ele era super envolvido com corrida. E eu sempre tive uma provocação, exatamente, você só corre, você não tem força, né? Eu não consigo te pegar, mas o dia que eu te pegar, eu te destroço, né? Para corrida. Então, é que é exatamente difícil você se desenvolver nessas duas capacidades, mas com certeza uma vai ajudar muito na outra, sabe? Tá. Enfim. Mas eu gosto muito do valor. Ó, cara, agora pronto, terminou. Um falando que um ama o outro, o caso deles é desde a USP, quando eles estudaram juntos. Mas então, é o seguinte, Silas, vamos agora para o cerne do programa de hoje. Queria que você falasse por que é interessante, por que é melhor a pessoa. Essa coisa que eu falei, não, olha, equipamento de musculação isola o músculo, por que é melhor você trabalhar, o corredor, trabalhar a musculatura de uma forma mais global do que simplesmente isolada, que é uma forma que muita gente trabalhou durante anos e ainda é defendido ainda por muitos treinadores? Bom, primeiro que a corrida não isola o músculo. Essa é a primeira justificativa. Quando você corre, ninguém pergunta qual grupo muscular está sendo usado ou não. Na verdade, todas as cadeias estão funcionando ao mesmo tempo. Estou falando de articulações. Quando eu falo das articulações, tem um monte de caras envolvidos, que são os músculos. Mas quando você corre, ninguém está pensando em isolamento muscular. Eu acho que a primeira discussão, eu gosto de... Como eu vou bater bastante na musculação, no bom sentido, eu gosto de levantar um ponto aqui. Eu fiz muita musculação e tal, e a preparação física mudou muito, tá? Mudou muito. A questão toda, antes de entrar na corrida, eu posso fazer uma introdução aqui, sem ser muito chato, eu posso... Fica à vontade. Mas, tirando o Balu, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Mas, basicamente, é o seguinte, o Brasil foi muito influenciado pelo fitness, pelo fisiculturismo americano, tá? Então, veio mesmo essa questão. Na educação física, o Balu estudou comigo lá na USP e tal. Quando se falava em treinamento de força, diretamente se associava à musculação. Então, é uma coisa que o treinador saiu da faculdade de educação física pensando isso. Então, a questão toda o cara associa, ele faz uma associação maluca, quer dizer, o cara vai correr, ele está usando a perna, ele está usando a panturrilha, a coxa, o posterior, então eu vou treinar isso de forma isolada. E acreditou-se que aconteceu alguma coisa da natureza lá, que todas essas forças iam se juntar, as articulações iam funcionar e ia resultar numa boa corrida. O resumo da história é esse. Agora a questão é, por que se usa um método de fisiculturista em pessoas que não querem ser fisiculturistas? É baseado em que essa série 3 de 10? É baseado em... Entende o que eu quero dizer? É definição muscular, é aumento de massa muscular, virou... Quando você repete muitas vezes uma coisa, vira teoria, né? Então, a primeira coisa não é só a corrida. O jogador de vôlei, ele precisa do quadril, do joelho, do tornozelo, e quando ele for atacar a bola, ele precisa de um ombro, uma rotação de tronco, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Será que o treinamento de força na musculação, né? Estamos falando de musculação, será que isso tem alguma relação, alguma transferência? Na verdade, não. Você pode ter um aumento de força, claro que você tem um aumento de força. Mas será que a gente sempre vai falar, a gente estava conversando fora do programa, né, Sérgio? A gente sempre fala de eficiência. Será que é o método mais eficiente? Certamente não. Né? E outra coisa, tem vários equipamentos que já condenou, cadeira extensora, por exemplo. O cara faz cadeira extensora, o cara fica 8 horas... Qual é o problema? Qual é o problema com a cadeira extensora? Cara, primeiro porque aquele ângulo de joelho, de extensão de joelho, é um absurdo. Segundo, você está aumentando força no quadríceps, sendo que quando você está empurrando o chão, você precisa muito da sua cadeia posterior, ou seja, a musculatura de trás, né? Do glúteo, do posterior, tudo funcionando ao mesmo tempo. As pessoas
Tem muita gente que a própria musculação está ajudando a meio que aumentar a inflamação articular e as pessoas não sabem mais se mover, Sérgio. Se você parar para pensar que as pessoas ficam 8 horas sentadas no trabalho, nós estamos aqui sentados, o meu quadril tá, eu estou com os flexores de quadril todos encurtados, eu estou com o meu joelho flexionado. Então, as pessoas fazem duas coisas completamente erradas. Elas faz um alongamento estático, né, sem movimento, faz uma musculação e depois vai correr. O próprio trabalho, uma postura mal feita por hora, só por isso já não te deixaria em condição de fazer um agachamento no Smith, por exemplo. De fazer um leg press. O teu quadril não funciona, o teu glúteo não funciona. Vai aumentar a tua pressão na lombar. E a mesma coisa, não é porque você ficou 8 horas sentado. Uma moça executiva que ficou com um salto alto o dia todo. Quadril e antiversão completa. Antiversão o quadril vem para frente, roda para como se você ficasse com a bunda empinada, tá? Pelo próprio salto alto. É muita ingenuidade achar que você vai tirar o salto, vai colocar um tênis, esse tênis vai te proteger e você está apto a correr. Então, você precisa treinar para correr. Não é só correr por correr. Correr para correr. Não sei se ficou muito confuso isso. Não, tá interessante. Legal. Tirando a parte da cadeira extensora, tá tudo bem. É uma rixa antiga que eu tenho com o Balu. O Nish é apaixonado pela cadeira extensora. É uma rixa antiga que eu tenho com o Balu. Pelo jeito, vocês têm alguma coisinha aí, né? Então qual é a sua proposta? Qual que é a sua proposta, então, de fortalecimento, Silas? Então, como que deveria ser feito, então? Já que é legal a gente sair da coisa estática, da musculação estática, e ir para um movimento. É o tal do funcional? É isso? Essa palavra da moda? Tudo funcional? Nome, cara. É o funcional. É porque eu acho legal esse nome, sabe por quê? Porque, como assim funcional? Então quer dizer que o resto não funciona, é disfuncional. E esse é funcional? Sempre falei isso. E esse é o funcional, eu fico imaginando os últimos 40 anos, 50 anos de treino. É o fitness, que também quer enlaçar absolutamente tudo, que é da moda. Vamos lá. Antes da gente pensar em o que fazer, se o kettlebell é legal, se o leg press é legal, vamos pensar de maneira muito simples. O corpo ele foi feito, ele acelera e ele desacelera. Então toda vez que você está correndo, na verdade você está dando pequenos saltos. A corrida tem a fase aérea, essa é a diferença da corrida para caminhar. Certo, Balu? Me corrija se eu estiver errado nessa parte aí. Tá certíssimo, tá certíssimo. De descrição. Beleza, então o seu corpo ele desacelera a cada salto, a cada passo. Primeira pergunta é, você treina a desaceleração? E aí vai relacionando isso com a musculação. Algum exercício de musculação treina a desaceleração, sendo que se você volta... sempre o professor de musculação fala assim, olha... faz a volta devagar, né? Sabe quando você está descendo a cadeira de extensor? Sim. O excêntrico, né? É isso. A ação excêntrica, exatamente. Só que na corrida, a ação excêntrica é rápida. Se você tem que absorver 80 quilos, não em 2 pés, mas em 1 pé. Porque o outro pé está atrás. Beleza, e está fora do chão. Beleza, esse é o primeiro ponto. Não se treina a desaceleração. Segunda coisa, o corpo ele é tridimensional. Ou seja, ele funciona em 3 planos de movimento. É muito simples. Você pega a tua perna, levanta o teu joelho, ou fica em pé, como se você faz com o braço para frente, para o lado, e você tem as rotações. Eu consigo mostrar para vocês, em qualquer vídeo, depois eu posso mandar para vocês, que a partir da pisada, a pisada ela é tridimensional. E conectado pelo sistema ósseo, o quadril também. Toda vez que você está correndo, acontece em 3 planos. Então, a segunda pergunta é, você não treina desaceleração? E qual é o equipamento de musculação que treina 3 planos de movimento? Nenhum. A gente vive no plano sagital. Porque imagina um corredor aqui, né? Então, o Nish está inclinado para frente, ele está com a mão aqui, ele está inclinado, ele funciona aqui. E talvez ele tenha sentado no escritório e ele ficou assim, ele pegou o telefone aqui na frente dele e tal.
Você vai sair daí, depois de 8 horas, vai para um leg press e vai ficar treinando no mesmo plano. E se você pensar que as articulações elas são equilibradas, os tendões, e elas funcionam por equilíbrio de força, será que não é mais inteligente você treinar esses outros 2 planos que você não está mais acostumado a treinar? Então, de novo, não é questão da musculação. Musculação é uma modalidade dentro do treinamento de força. O objetivo eu preciso treinar desaceleração, eu preciso treinar descalço, o teu único ponto de contato com o solo. Não estou falando correr descalço ainda, estou falando treinar força, porque eu mexo. Quem diz que o teu pé não tem que fazer força? Que é ele que absorve o teu peso inteiro. Então a gente tem várias maneiras de você trabalhar exercícios de força para o pé. Você quer restituir arco do pé, uma pisada mais pronada, né? Ou seja, mais caída para dentro, você já tem uma rotação interna do seu joelho, do seu quadril. Então, pensa que o teu pé poderia funcionar, deveria ser visto como 2 amortecedores de um carro. E se um lado não funciona, e geralmente apresenta exatamente esse desequilíbrio que o Nietzsche está mostrando, quem vai pagar o preço vai ser o joelho, vai ser o quadril. O cara pode estar com uma dor na lombar, que o quadril baixo, né, que são os termos da corrida. A gente não sabe. Tira o tênis, vamos ver o pé do cara, vamos ver como é que ele pisa. Então não tem uma coisa. É uma coisa tão legal ouvir um cara falar isso, velho. Tem que treinar descalço. Não tô falando para correr, treinar, fortalecimento descalço. Porra, cara. Claro. Sensacional ouvir uma coisa dessa. Claro. Inclusive eu te mandei uma foto hoje, né? Tinha um grupo de treino lá comigo na Run Base treinando, todo mundo descalço. Porque minha questão não é contra o tênis, não é nada disso. Eu quero que você tenha sucesso na sua corrida, mas eu preciso preparar o seu corpo para correr. E não é um tênis que vai te prevenir uma lesão, porque você não pode colocar isso na conta de uma empresa esportiva. É uma disfunção do seu corpo, entende? Não dá, não é uma crítica à marca esportiva, a nenhuma marca esportiva. Não, eu estou fazendo uma crítica às suas 8 horas, 10 horas que você fica sentado, à sua pouca atividade física, ao seu sedentarismo, e depois você quer correr em um semestre, você quer fazer uma maratona. Entendeu? Esse é o ponto. Tá. Escuta, vamos então rapidamente, o treinamento de força. Desculpa. Fala, Silas. Não, pode continuar. O treinamento de força. Primeira coisa, eu mover o seu corpo em planos diferentes, com saltos laterais, saltos para frente. Eu gosto muito do kettlebell, que é essa bola de ferro, porque quando você balança, você faz o swing, que é um movimento básico, é o único treinamento de força que eu conheço, com peso, você tem desaceleração. E quando a bola está caindo, você tem que absorver o kettlebell e devolver. Então você trabalha flexão e extensão de quadril. Exatamente o que a corrida precisa. Você não precisa ficar fazendo 1000 agachamentos. Até porque a corrida, o teu ângulo de flexão de joelho é baixo, é pequeno. Então eu gosto do kettlebell porque se aproxima muito, inclusive, da corrida, do ângulo de flexão e extensão do quadril com o do joelho. Entende? Então, primeira coisa, os caras precisam treinar força. Sei lá, a galera também vai pro pilates, vai para não sei o quê. A questão tem que treinar o corpo. Ele precisa aprender, você tem que resgatar uma série de padrões fundamentais de movimento. Se você não tem condição de ficar de cócoras, por exemplo, que é um teste que a gente usa, e aí eu consigo ver a sua flexão de tornozelo, a sua flexão de joelho, preciso ver se a sua cadeia posterior, que são todos os músculos de trás, eles estão muito tensos. Então, é uma sequência de coisas que a gente faz numa sessão de treino, por exemplo. Não é simplesmente pega o kettlebell e faz. Entendeu? Entendi. Eu falo pra caramba, porque meus cursos têm 8 horas por dia, então se me deixar, bicho, me desconecta, porque é o único jeito de eu parar de falar.
Eu já tô vendo aqui no Mercado Livre quanto custa um kettlebell, peraí. Não é essa, Jean. Entra no meu site, pô. Não faça isso contigo, Sérgio. Esse treco é um treco do mal, cara. Escuta, vamos passar para algumas perguntas. Teve um monte de gente que fez perguntas aqui. Eu acho que talvez não seja muito da filosofia de trabalho do Silas, mas Silas, eu coloquei o vídeo ali, né? Falando assim, ó, pessoal, a gente vai falar de fortalecimento sem equipamento e tal. Deixa suas perguntas antecipadas. Teve muita gente que deixou perguntas no Facebook e também no Instagram, né? Que isso é uma coisa. E também no YouTube, que está sendo nesse momento, que é monitorado pelo nosso japonês da casa, o Nishi, que está olhando no YouTube. Então, eu faço uma pergunta no Facebook, vejo aqui, seleciono uma das perguntas, pergunta aí, você fica à vontade para responder, beleza? Deixa eu pegar aqui entre todas, tem umas coisas bem legais que falaram aqui. Então, eu gostaria de primeiro para polêmicas. Vamos para as polêmicas. Já, sim, o cara já vem. Vamos começar com polêmica. Eu gosto dessa coisa. Eu tô tomando energético e água, eu tô preparado. O polêmico aqui é o Balô, pô. Aqui, ó, o Zadro Monteiro fez a seguinte pergunta. Pede para ele explicar a utilização da autoliberação miofacial, que é muito importante para recuperação e preparação muscular. O que você acha dessa coisa? Aqueles rolinhos, né, que o pessoal fica sambando em cima? Exatamente. Então, exato. E esse é o ponto. Eu ia falar disso, mas foi muito bom ter falado. Para mim, não existe uma pessoa começar a treinar sem fazer liberação miofacial. A autoliberação, quer dizer, é só simplesmente você pegar um rolo, pegar um bastãozinho e você fazer a liberação miofacial. Mas eu posso fazer em vocês, inclusive em algumas regiões, porque o corpo não foi feito para aguentar dor. Então vocês tendem a fugir da dor. Claro, a liberação miofacial é um horror, que dói pra cacete, brother. Você não viu quando eu pego uma bola de golfe e vou no teu trato e ele tibial aqui na lateralzinha, aí você vai ver. Ai, meu amigo! Eu desisto de correr. Eu vou comer batata frita, pô. Ó, por mim, e é importante falar isso, né? Quando você fala em fortalecimento, eu não vejo nada de forma isolada. Para mim, numa sessão de treino, tem que começar com liberação miofacial. Depois, eu faço ativação de glúteo, ativação de alguns músculos, e eu trabalho muito a mobilidade. Mobilidade de tornozelo, mobilidade de quadril, mobilidade torácica. A última parte é o tal do fortalecimento. Então é importante, foi muito bom você ter começado com isso, porque quando a gente fala fortalecimento, a gente só pensa em força, força, força. Exato. Eu vejo uma sessão de treino como liberação miofacial. E eu não vejo só 5 minutinhos, não. Tem gente que precisa muito mais de liberação do que simplesmente aumentar a força. O que o pessoal está tendo tensão muscular aí, tá feia a coisa. Basta a fáscia, ela responde a qualquer estímulo, de uma maneira muito fácil. A fáscia é um carinha, é uma pelezinha que envolve o músculo. E os nódulos são formados lá ali. Então, se você fica muito tempo sentado, você já gera nódulos. E ela responde, a fáscia, ela responde ao calor, a 2 estímulos, calor e tração. Então, por isso que aquele rolo, a ideia não é você ficar sentado em cima de um ponto, é você ficar tracionando. Outra coisa, liberação miofacial serve se você fizer onde tem nódulo, ou seja, você tem que ir atrás da dor. Por isso que é importante. Mas, sem dúvida alguma, liberação miofacial antes e no final. Nishi, o que tem aí no YouTube? Eu vou fazer uma pergunta que é minha, mas também é de várias pessoas aqui, e, na verdade, diz respeito até à frequência com que você deve trabalhar o fortalecimento, a musculação, considerando que só somos corredores, treinamos, sei lá, de 3, 4, 5 vezes por semana corrida. Eu faço essa pergunta até porque meu treinador, ele também me passa os treinos de musculação. Tô brincando, ele não me passa muita cadeia extensora não, só de vez em quando, tá? Mas ele me passa muito exercício livre mesmo, né? Praticamente minha série inteira hoje é só de exercício livre, né? E ele me fala o seguinte, Nishi, 2 vezes por semana no máximo, porque você começa a concorrer com o treino de corrida. Você acaba se desgastando demais, né? Fazendo muito exercício, muita musculação, muito fortalecimento, você perde até enfim, você fica desgastado mesmo, né?
Então, qual é a frequência? Você pode fazer isso no seu dia off, que já não é off, né? Porque você está treinando alguma coisa, né? Como é que você indica a realização desses treinos aí, né, dentro da semana? Eu vou falar um negócio que eu acho que todo corredor vai me odiar muito, mas eu sou uma pessoa boa. Sei. Kettlebell, né? Sei. É o seguinte, kettlebell e liberação miofascial com bola. Liberação miofascial, sei. Muito bom. Amigo do Balu, né? Esse é a pior de todos. E amigo do Balu. Ô, Nish, é o seguinte. Se um corredor está numa fase que ele precisa de liberação miofascial, ele precisa voltar a treinar força, precisa treinar desaceleração, ele precisa mexer no quadril dele, é a corrida que está concorrendo com o trabalho físico, e não o físico que está concorrendo com a corrida. A gente precisa, eu que sou fora da corrida, eu preciso entender por que quando um corredor corre muito, ele começa a sentir dor, para ele a reabilitação dele é correr menos, mas ele não para de correr nem a pau. Então, lógico. Né? Outra coisa que a gente que é preocupante é essa questão do volume, muito volume. Então, mas entendo perfeitamente, entendo que a modalidade é a corrida e não a força. Você está querendo força para correr, não força para ser um cara simplesmente forte. Eu entendo isso. Agora, se você fizer uma vez por semana, olha, é ruim falar assim, não serve para nada, mas é pouco. Eu acho que entre 2 e 3 seria muito legal. O que eu tenho feito com as pessoas que têm me procurado é ensinar uma série de movimentos de mobilidade, exercícios para o pé e liberação miofascial, e eu simplesmente falo assim, faça todo dia. Mobilidade. Porque, para mim, eu não vejo o fortalecimento como algo isolado da cadência, da mobilidade, da estabilidade e da liberação miofascial. São 5 pontos muito importantes que um corredor precisa. E além disso, ele precisa correr. Faz sentido isso? Não sei se eu respondi. Faz sentido. Não, faz sentido. Faz sentido pra caramba. Então, quer dizer, o silêncio do Balu me preocupa. O silêncio do Balu me preocupa. O Balu concordou com a cabeça ali. Ele concordou com a cabeça. Ele tá com o microfone desligado, ele não gosta de falar muito. É perfeito. Eu tinha desligado aqui, por isso que eu fiz com a cabeça. Eu concordo. O Silas sabe a minha crítica qual é, que é o corredor vai lá, pegar um corredor típico, que usa mochila de hidratação, meia de compressão, o nicho. Ai, meu Deus do céu! Especificidade! Senta ali na casa da meia de extensão e começa a fazer o quadríceps, aquele exercício horroroso. E quando a corrida não é isso, né? O Silas, é legal que ele está falando uma parte teórica da corrida, que é mais importante do que só você entender, não fazer nada como fazer exercício, fazer um trabalho de força específica. Então, ele está explicando, está dando os porquês, né, da academia, vamos dizer assim, ser ruim. De toda as particularidades da corrida ou de outros movimentos que não são trabalhados em máquinas comuns. É muito simplista você olhar e falar assim, é que quando eu corro eu sinto câimbra na panturrilha. Tá bom, então eu vou lá na academia, vou fazer o exercício para panturrilha. Não funciona assim. É muito legal que está dando uma aula de fisiologia para quem não é da área, muito legal, começa a entender as razões do porquê mudar uma série de força. Uma coisa que, só para você voltar a fazer pergunta, você falou da panturrilha, é uma coisa legal, Balu. A culpa um pouco da educação física. Eu falo o problema nosso mesmo, que agora eu acho que a gente está tentando lutar 3 vezes mais para tentar contar diferente essa história. Só se fala em músculo no Brasil. Então, é panturrilha, é coxa, o flexor do glúteo, isso, só se fala em músculo. E ninguém está olhando, por exemplo, como você deu um exemplo aí de uma tensão da panturrilha empedrada, né, que as pessoas falam. Às vezes, cara, é falta de mobilidade no seu tornozelo. Quem paga o pato é o músculo. Aí tudo bem.
Mas às vezes não é lá que tem que mexer. Eu tenho que mexer nas articulações de baixo, de cima, e tem que saber. E essa é a nossa função, pelo menos deveria ser a nossa função do treinador, para dar mais condição para os músculos. Mas às vezes tem um bloqueio articular. Entende? É um pouco mais complexo, mas se a gente for por esse caminho, eu acho muito mais interessante a educação física e o treinamento disso dessa maneira. Entender como que o corpo se move. Tá. Escuta, tem umas pessoas aqui, o Bruno Couto, perguntando desses protocolos, né, de High Intensity Interval Training, né, o HIIT, tem esse protocolo Tabata, essas coisas que o pessoal faz CrossFit. Você usa essas coisas? Ou isso está já inserido no tipo de treinamento que você faz para corredores, Silas? Não, eu não uso nenhum protocolo, principalmente de enlatado americano. Né? O HIIT Enlatado americano foi boa. Com todo respeito. Olha só, o HIIT nada mais é do que veio dentro da década de 50, o começo foi lá aquele intervalado que vocês conhecem bem, mas aí o Tabata, que é um cara que foi um pesquisador, ele publicou um artigo, levou o nome dele, um método, como é que basicamente é fisiologia isso, né? Então você aumenta a intensidade, não só aumentando o peso, por exemplo, leg press, por exemplo. Eu vou fazer 500 quilos. Não, beleza, pesado pra caramba. Tá, mas quanto tempo de intervalo de uma série para outra? Se eu diminuir o tempo pela metade, por exemplo, da pausa, é uma maneira de você aumentar a intensidade do treino sem mexer na carga. Então o HIIT é mais ou menos isso, ou seja, você faz um trabalho intenso pra caramba, com velocidade, com aceleração, e a pausa é super diminuída. Você falou do Tabata, que um Tabata é um protocolo, 8 séries lá, acho que é 20 segundos por 10 segundos de pausa. Beleza. Isso. Vai voltar no mesmo problema. O meu aluno, meu cliente, meu grupo de treino, o corredor, ele tem condição de fazer agachamento, saltar, fazer um monte de coisa. Se o tornozelo dele não está funcionando, é legal eu colocar essa carga nele, só pensar em aceleração, pensar em emagrecimento, pensar em gastos calóricos. É a mesma coisa, é legal. Respondendo o rapaz, é muito legal. Assim, do ponto de vista fisiológico, deveria mesmo treinar mais intensidade, sem dúvida. Mas tem uma linha tênue entre técnica, condição do seu corpo a se mover e intensidade. Eu acredito que a técnica, ou seja, técnica que eu digo, técnica de movimento e técnica do seu corpo a se permitir fazer isso. Isso tem que vir antes, sempre, de qualquer método, de qualquer protocolo. A gente pode criar aqui 20 protocolos, baseados em fisiologia. Volto na mesma coisa. Será que as pessoas têm condição de correr 10 km como estão correndo? Será que as pessoas têm condição de ficar fazendo HIIT? As pessoas têm condição de fazer CrossFit? A minha pergunta é um passo antes disso. Você entende, não? Entendo. Bom, cara, antes de fazer uma pergunta aqui, fala, Balu. Uma coisa bem, vou contar um caos e fazer um paralelo com o que o Silas está falando. A corrida, o esporte, a corrida, né, é muito cheia de repetições que viram verdade. Né? Então, o corredor tem que fazer 4 de 10, mês extensor, o corredor tem que correr antes do treino dele 32 km, não pode ser 30 nem 35, tem que ser 32, ou 36, dependendo da escola. Tem um monte de regrinhas, porque assim, a pessoa não treina, mesmo o treinador, né, que deveria ser o principal nessa história, ele não tenta entender a razão, ele pega a fórmula, pega o bolo. 32 vai ser 32, não importa o ritmo. Se o cara corre a maratona em 12h40 ou 5h40, vai ser serão 32 km, ou serão 4 vezes de 10 na resistência. O Silas, eu não sei se ele vai confirmar que é verdade, mas quando ele foi trabalhar na academia, uma academia um tempo atrás, vamos omitir o nome da academia, ele era um dos responsáveis técnicos na academia, ele vai confirmar. Na reunião de treinadores, ele falou que havia um novo modelo de treinamento
que dava mais resultados. E perguntaram para ele qual era o modelo. Ele falou, é a série de números primos. Ele falou em tom de brincadeira. Série de número primo, sacanagem, hein? Não, na verdade, cara, porque por causa disso, os caras da musculação, eles são muito presos ao que o Arnold Schwarzenegger fazia, sabe? E eles estão presos ainda nisso até hoje, né? E músculo não conta repetição, né? Músculo não conta número de séries. Inclusive, vocês, quando vocês fazem, vocês dão 10 mil passos, sei lá quanto. Quer dizer, por si só já... vocês correm por tempo e aí na hora de fazer força, quer fazer força por número de repetição, sabe? Tem bastante coisa contraditória aí. Caraca, pior de tudo que eu nunca pensei nisso, né, velho? Nunca pensei nisso. Você vai lá, o cara faz isso, vai lá e faz, hein? Caraca, faz muito sentido o que você tá falando, velho. Pois é, e é básico, né? O que eu tô falando é básico, eu não tô falando nada muito... mas aí, cara, e eu sempre faço um pouco de piada, assim, muito piada com a minha área mesmo, assim, como tom de crítica e tal. E aí eu tinha um dos professores, o cara sabia todos os métodos, cara, método búlgaro, e vinha, sabe, não adianta estudar método. Tipo, porque já ganharam um monte de medalha olímpica, de peso virou método de treino. Vou contar que a equipe toda depois nós foram top. Acabou a Bulgária, eles não contam isso, virou método. E aí eu estava ouvindo aquilo e eu não conhecia nenhum método, assim, não conhecia nenhum. Ih, tá dando uma travada, peraí, Silas, tá dando uma travada aí. Tá bom. Fala de novo, você estava na Bulgária, continua de novo, tá? O pessoal da Bulgária, daí começou a dar uma... Tcheca. Desculpa. Aí não, tava um hacker búlgaro entrou aí e começou a sacanear você. Não, que assim, na nossa área, se o cara ganha alguma coisa, o cara vira um método de treino. Tem que perguntar, por que deu certo para ele, né? A gente viu o Guga comendo banana, aí, pô, beleza, é a banana que vai tratar a cãibra. Há 40 anos a gente sabe que está associado à hidratação, porra, sabe? Mas não, aí o Giba no vôlei começou a comer chocolate, aí teve um monte de gente comendo chocolate no intervalo do jogo, sabe? E aí eu falei pro professor de musculação, que o cara sabia todos os métodos, eu não conhecia nenhum, coisa decorada, e não falava os porquês, né? A gente tem que tentar buscar os porquês, né? Aí eu falei, ó, o negócio é o seguinte, eu sou coordenador aqui, e a gente está usando um método que tem dado muito resultado, que é o método dos números primos. Só 7 repetições, só 11. Vocês sabem o que é número primo? Tá tudo. Então... E aí virou um lance. E aí teve um cara que falou assim, pô, eu estudo esse método e é verdade, dá resultado. Não é possível, velho. Não é possível. Esse pode ser advogado. Ou político. Então, assim, eu acho que, quando a gente fala da corrida, a corrida tá em evidência, tá crescendo pra caramba, mas a nossa área, como um todo, ela reflete, às vezes, o que um atleta faz, o que um cara faz que ele ficou forte, qualquer coisa que aconteceu, vira método de treino. E a gente tem que questionar isso. Então, voltando no rapaz que perguntou do HIIT, é muito bom se a pessoa tiver condição de fazer isso. Você treinar intervalado, não só treinar contínuo, levando isso para a corrida, claro que é melhor. Porque por complemento de treino, quando você faz intervalado, a ideia é que você corra numa intensidade maior 5 tiros de 1000 e não 5.000 de verso. Essa é a intenção do intervalado, é você colocar pausas no meio para que na hora do trabalho, ou seja, dos 1000 lá, seja numa intensidade maior. De novo, é muito bom se você tiver condição de fazer isso. Eu não estou falando só de caixa, de respiração, de cardio, nada disso. Eu estou falando assim, o seu joelho, o seu corpo tem condição de desacelerar, o teu quadril está funcionando, ele move nos 3 planos, você fica sentado 8 horas por dia, de repente você comprou um tênis e virou corredor. É isso que eu coloco tudo dentro do tal do fortalecimento. E aí que, pensando dessa maneira, que aí jamais eu vou colocar o cara em cima de uma máquina. Porque eu só vou piorar
eu vou fortalecer a disfunção, é um termo que a gente usa. Tá. Escuta, deixa eu usar aqui, primeiro tem que mandar um abraço, pediram aqui, não é para... Tem um outro abraço que vai dar, é o Balu, que é tradicionalmente, mas é que o Emanuel Teco pediu para mandar um abraço para a equipe de corrida Sol Poente de Itapipoca, Ceará. Olha, legal. Beleza. E também o Alex Polari, que é de Mossoró, do Rio Grande do Norte. Olha só como o programa atinge o Brasil inteiro, brother. Fazendo aqui a pergunta, pedindo aqui para que você falasse, que é uma coisa que o pessoal fala-se muito disso, né? A importância do fortalecimento do core. Core o tal do core. No core dos outros é refresco. Boa pergunta. Bom, a princípio, o core, todo mundo fala que começou o core, virou meio que um abdômen, né? Só o abdômen. Na verdade, o core, para mim, começa aqui no peitoral, e aí, a princípio, ele vinha até o meio da coxa, né? Vamos falar do centro do corpo, na parte da frente e na parte de trás. Hoje, para mim, o core deveria fazer parte também o pé, porque começa ali o problema. Então, para mim, o core, eu aumentaria o tamanho do core. É core pra caramba. Haja core, né? É hardcore esse negócio aí. Na minha Mas não pode ser muito hard, né? Dependendo do nível, sim. Eu acho assim, a melhor definição de core que a gente poderia fazer é fazer as suas articulações funcionarem bem. O seu glúteo esquerdo funcionar com o seu grande dorsal direito aqui atrás, porque funcionando em cadeia cruzada posterior, cadeia cruzada posterior. Eu estou protegendo a sua lombar. Tá? Se o teu quadril, esses flexores de quadril aqui, porque a gente continua sentado, se eles estiverem mais liberados, mais soltos, se o teu glúteo estiver mais forte, se o seu abdômen, se a força abdominal estiver conversando com o glúteo, você vai ter um core forte. Então, o core não é um músculo, mas sem dúvida alguma, a galera conhece core e fazer pranchas laterais. Não sei se vocês conhecem um exercício que a gente usa muito no kettlebell, que é o Turkish Get Up, TGU, é um que você começa do chão e você vai se movendo embaixo do kettlebell. São fundamentais. Ainda bem que eu não conheço. Pelo amor de Deus. Ainda bem que eu não conheço. Meu Deus. Não, vocês estão super convidados a treinar, por sinal. Vou ter que fazer um videozinho lá com... Vamos, demorou. Mas, assim, voltando, sem dúvida alguma, às vezes, isso é importante dizer, eu não sei se foi o nome do rapaz que perguntou do fora, acho que ele não soube. Alex Polari. Às vezes, uma dor no joelho, o joelho não é a causa, ela foi na mobilidade. Alô? Caiu? Não. Pode continuar, Silas. Desculpa. Então, treinar essa coisa de mobilidade do quadril, treinar a mobilidade do tornozelo e associar força abdominal com força no glúteo, você vai ter uma lombar mais protegida, você vai ter um quadril mais resistente para você fazer longas distâncias, né? Você vai ter uma absorção de energia, de impacto muito melhor. Sem dúvida alguma, treinar o core é legal. Mas, de novo, o core, para mim, para um corredor, começa no pé. Não só para um corredor, mas começa no pé. Não é só a região abdominal, não. Legal. Nishi, o que tem no YouTube aí, Nishi? Importante. Cara, tem uma pergunta, tem um tema interessante, na verdade, vamos ver, que é o seguinte, até eu estava pensando justamente no que você estava falando, da história de você ter a desaceleração, a série de saltos, a corrida, trabalhar nesse sentido, né? E aí fizeram a pergunta também em Campei, né, que é a pliometria, a aplicação da pliometria na corrida, no treinamento, como é que para você, como você vê isso? Define para mim o que é pliometria no teu conceito. É simplesmente sair do chão e saltar em cima de um banco, ou é aquela coisa de saltar de uma altura maior, cair no chão e já ir para outra? Só para eu entender o que... Mano! Complicou? Complicou, não sei o que muito, o cara perguntou. Não. Mas pliometria para mim é todo movimento em que você tem algum deslocamento vertical e alguma
alguma coisa nesse sentido, né? Sim, Não só mas eu acho que ele está falando questão de saltos, bancos, acho que mais isso. Também, né? Também. Tá. Vamos lá. Você sente dor? Se você sente dor, você não deveria saltar. Tem algumas coisas para você fazer antes. Não sinto dor, quero treinar. Quando eu falo de desaceleração, Nietzsche, aqui não tem nenhum cara em pé para eu mostrar, né? Imagina essa pessoa que fez a pergunta, imagina ela ficando em pé e eu pedir para ela dar um passo para o lado, lateralmente, e voltar com aceleração. E fazer isso e sempre e dando velocidade. A princípio ela não está dando nenhum salto, mas eu estou ensinando o corpo dela a desacelerar com velocidade e voltar. Uma coisa reativa, sem saltar. A princípio é isso. Então, pliometria pode ser muito intenso para muita gente. Pode ser muito intenso para muita gente. Mas só o fato, e aí eu não chamaria de pliometria, eu chamaria de exercícios coordenativos. Só o fato de você pensar em desenvolver a sua coordenação para aprender a saltar, eu acho que ajudaria na sua coordenação da corrida. E certamente poderia te dar algum benefício. A parte coordenativa é fundamental. Na corrida tem muito disso, aqueles exercícios de skipping, Ampersand, aquela coisa toda que o pessoal chama de educativo, né? Eu também incluiria, né? Que é coordenativo no final das coisas. Isso, né? Coordenativo. E outra coisa, gente, eu acho que, eu não sei se a gente vai entrar nessa, Sérgio, porque talvez vá até 2 da manhã o programa, mas... O Corinthians já perdeu mesmo, né? Pô, o Corinthians perdeu 3-2, tá? O Corinthians perdeu? Você tá vendo? 3-2? 2 expulsos, pô, aí foi difícil, né? Daí não... Ainda fez gol ainda com 2 expulsos, mas enfim, voltamos à corrida. Olha só, eu coloco... essa parte de dor, de lesão, de fortalecimento, é importante a gente falar da cadência também. A cadência, eu falo muito da cadência, inclusive a gente vai dar um módulo de um curso sobre isso, para os treinadores de corrida, para as pessoas que treinam corredores, porque o fato de você aumentar o número de passos dentro do minuto, eu mudo todo o teu ângulo de flexão de joelho, ângulo de flexão de quadril, eu diminuo muito o ataque no chão com o teu calcanhar, que aumenta absurdamente o impacto. Então, eu quero que as pessoas sejam mais prevenidas de dor, né? E a cadência entra junto nisso. Então, você fala assim, pliometria é legal? É lógico que é. Para quem, quando, como. Então, às vezes eu prefiro a cadência, porque na cadência eu vou aumentar, teoricamente, o número de saltos dentro de um minuto. Já parou para pensar nisso? Que talvez, mexendo na cadência, eu responda a essa, se não me engano, com a moça que perguntou. Né? Faz sentido, Sérgio, ou não? Claro, não, cadência para mim, eu já fiz um vídeo, já tem um vídeo no Correio no Ar, exatamente falando para as pessoas tentarem aumentar a cadência, exatamente porque isso reduz o impacto, né? Então, eu concordo totalmente com a cadência, você não precisa nem tentar me convencer, o fato de eu corro descalço na pista exatamente por causa disso, mas agora, essas coisas de tecnologia embarcada que tem nos relógios, por exemplo, no GPS, esse GPS da Garmin que eu tenho, eu consigo monitorar minha cadência, cara. Então, é verdade, é muito bom. A minha cadência média, Silas, é 185, cara, nos meus treinos. Em rodagem. Sensacional. Né? Então, o que eu me lembro assim, das coisas que eu estudei de cadência, assim, bicho, aumenta 10%, vai devagarzinho até você chegar pelo menos a 180, até achar o seu número. O meu número é 185, cara. É impressionante, velho. Rodagem, 185. Só quando é treino de intensidade, né, qualitativo, que a cadência aumenta, não tem como, né, porque a velocidade está mais rápida. E essa coisa de cadência é legal, porque para vocês talvez não faz sentido, claro, a parte de impacto, mas para mim, eu que mexo com movimento, então eu vou estudar o tenista, eu vou estudar o corredor, eu vou estudar o que o jogador de vôlei precisa. O fato de você aumentar muito, 40 passos dentro do mesmo minuto, por exemplo, eu mudo completamente os ângulos de flexão das articulações. É esse o ponto. Acontece um monte de coisa lá que me interessa.
a parte teu corpo absorve muito melhor o impacto, empurra muito mais o chão, não tem a desaceleração com você entrando com a parte de trás do chão, do pé, enfim, muda muito. Agora, é uma questão de condicionamento, né? Então, e coordenação total, né? Coordenativo também. Legal, não, a coisa da cadência, cara, aliás, tem um caso muito interessante, cara, de um programa que a gente estava fazendo com a Raquel Castanharo, que é fisioterapeuta, que ela é especialista em mecânica, em mecânica de corrida, cara, e teve um cara, um português, mandou, mas a minha cadência é 211. Cara, como assim 211? Ele mandou um vídeo pra mim, cara, é impressionante. Ah, você viu o vídeo? Você viu, é isso? Eu achei meu, ele recebeu o cara parece o Fred Flintstone, sabe? É impressionante. O meu pensamento, cara, eu acho que o cara com uma cadência tão alta assim, o cara tá gastando muita energia, mas o cara corre rápido, cara, ainda. Não, é o contrário. Depois que ele se condiciona a isso, ele tá gastando muito energia, né? O pé sempre tá embaixo do quadril, então, de novo, né, cara, você começa a usar toda a cadeia posterior, glúteo posterior, para te ajudar. Ela é fundamental. Você imagina o seguinte, se eu te der um empurrão, provavelmente você cai, se você tiver com os pés paralelos. Se você percebe que eu vou te atacar, na hora você coloca uma perna na frente da outra. Por quê? Porque você está acionando a sua cadeia posterior. Por isso que na nossa bunda é desse tamanho. Evolução humana, né? Então a gente tem que usar tudo isso na corrida também. E quando você ataca o aí tá a coisa da bunda, aí você tem que citar o estudo do Lieberman, falando da bunda, da origem da bunda dos homens. Que ele mexe com a evolução. Mas é isso, quer dizer, a gente a gente tem que pensar nisso, quer dizer, será que o nosso corpo, será que só correndo a gente vai conseguir ter todas as adaptações de fortalecimento, de resistência, de mobilidade? Será que só correndo isso vai trazer isso para a corrida? Não é. Por que todas as modalidades esportivas treinam tanto peso, mobilidade, faz tudo? E existe uma tendência, assim, nos últimos 50 anos, antigamente o voleibol os caras treinavam 4 horas na quadra. Hoje você treina 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, acabou. O resto é parte física. Por que a corrida não treina a parte física? Porque parece que a parte física é a própria corrida. Você entende que é uma coisa tão natural, né? A corrida é maravilhoso por isso, mas a gente tem que fazer esse questionamento. Porque a gente não sai, porque também a vida das pessoas, mesmo as pessoas que correm, é tão sedentária nesse ponto de que, você não corta mais lenha, você não tem que carregar um monte de coisa, você não tem que fazer isso, você não tem mais um trabalho braçal, né? As pessoas têm cada vez menos trabalho braçal, então não tem como trabalhar de outra forma, né? Então, eu acho interessante essa abordagem, fazer uma coisa com mais movimento, muito legal. E, por exemplo, vocês devem ter fotos, Nishi, só, eu já deixo você perguntar, prometo. Vocês já viram aquelas fotos ali quando a gente era criança, aquelas fotos que tudo ficava de cócoras, um agachamento perfeito e tal? Repara, é isso que nós perdemos. Nós perdemos a qualidade do movimento. Por a gente ficar sentado, por a gente só pedalar, ou só correr, ou só jogar tênis, que é unilateral. Nós fomos perdendo. E o sedentarismo e a vida moderna está cada vez tirando mais isso. Fica todo sentado errado no sofá, uma poltrona super confortável. Tudo isso, teoricamente, atrapalha. Né? E aí tem outra questão do tempo da vida moderna. As pessoas não têm tempo. Então ela fala assim, o que eu vou fazer? Eu vou para a academia ficar naquele leg press chato, eu vou correr ao ar livre. A gente está numa onda de outdoor, assim, né, de atividade fora, é absurdo. Então é legal por isso, porque pelo menos eu uso isso. Quer dizer, a minha parte de treino, de força, de fortalecimento de mobilidade também é fora da academia. Então você pode fazer em qualquer grama, qualquer lugar você faz. Um colchonete, acabou. Legal. Eu tenho que fazer esse vídeo com o Silas, ele mostrar umas coisas, dar umas dicas básicas, exercícios básicos aí. Na prática, uma série né? básica. Porque às vezes até você conseguir visualizar, né? Ô Sérgio, eu queria registrar aqui o seguinte, cara. Vários abraços
Estão pedindo abraço para o grupo Amigos Corredores aqui de Fortaleza, do Ceará. Estão pedindo abraço para a galera da equipe Topasa de Macapá, né? Lá no Amapá, lógico. Pô, né? Macapá, velho, que sensacional. Estão pedindo abraço aqui para o grupo de corredores. O Zé Luiz Feitosa, que já é velho conhecido aqui de Campinas. Portugal está assistindo a gente. Quer dizer, Montes Claros, Hermes Júnior, tem bastante gente aqui. Tem um monte de gente, na verdade. Cuiabá também. Putz, é que tem muita gente aqui, vai ficar difícil falar, né? Mas preciso registrar isso aí, né? Legal, legal. E tem alguma pergunta que você possa fazer ainda, Nishi? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo? Então vamos fazer uma pergunta que também muito me interessa. Eu, corredor de montanha, a gente trabalha também um pouco a questão... A gente trabalha muito, né? A questão do equilíbrio, o que a gente chama de propriocepção, né? Tchan, tchan. E aí eu quero saber, trabalhamos, não trabalhamos? Como funciona isso também na sua linha de pensamento aí, Silas? Ó, eu acho assim, do todo, vamos chamar de 100%, quando você fala propriocepção, você está pensando naquele colchãozinho macio... Não, estou pensando em noção... Não, estou pensando em ter noção... Né? Também, lógico, trabalho predominantemente de equilíbrio, mas ter noção de como seu corpo trabalha com esse equilíbrio. Quando você cai para um lado, como é que você compensa isso com o resto do corpo e por aí vai, né? Eu chamaria isso, se vocês me permitem, só para a gente falar na mesma língua, eu chamaria isso de estabilidade. Sim, também. Okay. Estabilidade articular, estabilidade muscular, eu gosto de estabilidade articular. Eu acho fundamental. Tanto é que, por exemplo, pra vocês terem ideia, esse curso que a gente vai dar para treinadores de corrida são 5 pilares. A gente precisa desenvolver, a gente precisa fazer com que essa informação chegue até o corredor final. Estabilidade, treinar isso que você está falando, ou seja, e cai muito nesse negócio da desaceleração, Nicho. O seu corpo ele cai no chão e ou ele precisa desacelerar e voltar, ou ele precisa cair e ficar firme, você ser estável. Por isso que eu estou falando, não estou falando de superfície macia, isso não, jamais. Não jamais, mas não faz parte da minha metodologia. Essa estabilidade, esse equilíbrio, talvez vocês chamem de equilíbrio, para mim faz todo sentido. Se for descalço, então, melhor ainda. Que aí eu estou desenvolvendo os músculos do seu pé. Então, o primeiro ponto é estabilidade. Segundo, mobilidade. Mobilidade é você mover a sua perna, o seu ombro, você desenvolver isso. Poderia chamar de alongamento muscular, mas eu olho a articulação. Então, eu estou querendo ganhar mais espaço, mais liberdade de movimento para articulação, mobilidade. Terceira coisa, cadência. Quarta coisa, liberação miofascial. E quinta coisa, força. O corredor precisa ter força. Você salta 10.000 vezes, você tem um treino, um trabalho de resistência de força. Você está desacelerando e acelerando 10.000 vezes. Isso requer força. Então, para mim, são 5 pilares que um corredor deveria pensar de forma equilibrada, em desenvolver bem isso. Tá. Bom, muito legal. Escuta, Silas, chegamos aqui no nosso horário, deu. Não, tá respondendo. Escuta, lógico. Precisamos finalizar o programa, bateu aqui o horário. Antes de eu fazer as finalizações, deixa eu só aqui falar para vocês acompanharem o Corrida no Ar nas mídias sociais, todas aí, Facebook, Instagram, Twitter, Periscope também, o Snapchat, preciso colocar aqui o Snapchat. Pedir para que vocês se inscrevam no canal, Corrida no Ar é muito importante, a gente já passou de 32 mil, estamos quase 33 mil inscritos, quanto mais melhor, a gente consegue ganhar um destaque maior no YouTube, é importante, e você também pode se tornar padrinho do Corrida no Ar, ajudar financeiramente a gente, você escolhe um valor, e você tem em troca uma série de benefícios, você vai lá para você saber como funciona, vai lá em padrinho.com/corrida no ar. Ô Silas, eu sei que não dá para responder tudo da galera e tudo mais, mas eu queria que você pudesse passar para as pessoas as formas delas entrarem em contato com você. Você certamente deve fazer algum trabalho à distância de alguma forma. Então, por favor, faça o seu merchan. Bom, primeiro eu quero agradecer, foi muito legal. Eu queria ter tido mais pergunta polêmica. O pessoal é muito educado, ou vocês se filtraram demais.
Sabe o que acontece? É que tem muita pergunta muito específica, do tipo, eu faço 4 séries de 8 com não sei o que, Fica difícil porque você não conhece a pessoa, né? Desculpa aí, mas não dá. Tinha perguntas de tratamento de fisioterapia aqui, que também eu acho que não cabe. E parece que, putz, eu sou chato, ainda estudei na USP, sabe aquele cara chato? Eu sempre vou responder os pianos é chato. Eu concordo, isso é chato. Nós somos chatos. Nós somos chatos, Então, eu vou falar assim, puxa, depende, porque eu preciso ver, eu preciso entender mais, né? É difícil dar uma resposta, nós estamos mexendo com o corpo, eu não conheço história, não sabe saber. Mas, enfim, quero agradecer muito, foi muito legal, e a melhor maneira de eu colocar em prática tudo que eu falei é pegar os senhores, e fazer um treininho lá na Runbase Adidas, que fica ao lado da USP. Eu tenho os grupos de treino lá, a nossa empresa é parceira da Adidas, e então a gente tem um centro de treinamento lá muito legal, cheio de kettlebell, cheio de rolo de liberação facial. Para a galera conhecer o nosso trabalho de cursos, não sei se tem fisioterapeuta ou professor de educação física assistindo esse programa, a melhor coisa é entrar no artedaforca.com.br, né, não sei se tem o cedilha. No Facebook, a gente tem a nossa página, que tem uns 56 mil likes também, é bem legal. Então, Arte da Força, procura o Arte da Força, é uma logomarca com uma mãozinha segurando um kettlebell. E no Facebook eu tô lá, Silas Rodrigues. Eu tô de barba e de óculos, eu tô apaisana, eu tô diferente do que eu tô hoje. Mas eu quero agradecer muito aí a oportunidade, estou à disposição aí. Quando vocês precisarem, só contar comigo. Beleza, nós que agradecemos a sua presença aí, Silas, também achei que foi super legal mesmo. O Nishi, muito obrigado pela sua participação hoje, hein? Opa, muito obrigado, eu que agradeço, conhecer aí o clone do Marcos, né, como todo mundo botou aqui no YouTube. O clone do Marcos, Eu achei que foi uma ofensa, mas é sempre bom ter uma figura aqui tão conhecida. Não, o pior, cara, o pior é que é verdade, os caras falam pra caramba. Parecido pra cacete mesmo, e ainda com o uniforme do Adidas. E ainda com o negócio da Adidas, ainda. E ainda tem que olhar pra esse cara e acabou se perdendo. E quando eu volto pra corrida, o cara fala de kettlebell. Meu Deus do céu. Não, tô brincando, foi bem legal, foi bem bacana. Tem muita pergunta aqui, na verdade, as pessoas têm pouco conhecimento sobre isso, né? Lógico, normal, né? Até porque é uma coisa muito. Mas é muito pouco conhecimento mesmo, né? Mesmo que a gente que está dentro da corrida, a gente não sabe quase nada sobre isso. Né? Olha, eu posso tranquilizar vocês, pessoal da corrida, que assim, no começo, a gente fala disso já desde 2009. A liberação miofascial desde 2009. A gente fala de kettlebell em 2009, então, avaliação de movimento e tal. Foi uma quebra de paradigmas, e ainda é, dentro da educação física. Então, você imagina no corredor. Então, a gente tem uma longa estrada ainda para entrar com essa informação na assessoria de corrida. Entender que não quero passar planilha de treino de corrida, não, eu quero ajudar, eu quero fazer, eu quero que as pessoas corram mais e corram melhor. Não tem essa de para de correr, não é isso. A gente sempre pensa em complemento, a gente quer que as pessoas corram melhor, as pessoas são apaixonadas pela corrida. Mas não sentado e tomando cerveja, né? Pô, mas eu tomo cerveja, meu cara, sai fora, mano, sai fora, que cerveja. Isso, cara, que legal, tá levinho, 5 quilos só. Tá bom. Bom, gente, deixa eu só fechar aqui, então, pessoal, obrigado a todo mundo que acompanhou o Corrida no Ar hoje. O Corrida no Ar ao Vivo, para quem não sabe, o Corrida no Ar surgiu com esse programa, com Corrida no Ar ao Vivo, depois que a gente começou a fazer outros conteúdos. Então é muito importante pra gente, a audiência de vocês, saber que tem gente do Brasil inteiro e pessoal do além-mar ali assistindo lá de Portugal. É um orgulho muito grande que a gente tem por isso. Obrigado pela audiência de vocês. Então o Corrida no Ar ao Vivo volta na próxima quarta-feira, às 8h30 da noite, com outro assunto que a gente vai inventar aí, descobrir, beleza? Então agradecemos a audiência de todo mundo, a gente volta, nos vemos na próxima quarta-feira. Então eu vou aqui fechar o programa, tem a vinheta. Silas, fica aí que eu vou tirar do ar e a gente troca uma ideia ainda, falou? Peraí. Legal, valeu. Tchau.